Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Agradecer as pessoas que acompanham esse programa tanto pelo canal direto da Via Morena como pelo Facebook, pela rede social. Aqueles que acompanham o programa pela rede social, compartilhando este programa, concorrem a um notebook compacto, esse que o Índio está mostrando aí, ó. É um 4 polegadas, 4 GB, 14 polegadas de tela, e basta você compartilhar. Compartilha o programa, manda para outro lugar, né? Para outra. E você já estará concorrendo a este notebook. Ao compartilhar, você vai receber logo em seguida um número, né? E com esse número você vai concorrer no dia 5, na primeira segunda-feira de novembro, ao notebook no programa Boca do Povo. Então você pode compartilhar este programa ao vivo e o programa Boca do Povo também ao vivo. Você compartilha e concorre a este notebook, tá combinado? Então manda brasa, é só compartilhar a partir de agora, você que está acompanhando o programa pelo Face. Pelo Face você também pode mandar sua mensagem aqui para este programa. Pode ser qualquer mensagem, está ouvindo o programa, não está ouvindo, está assistindo o programa, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, né? Como é que está a fachada do apresentador aqui. Pode mandar sua mensagem, nós vamos comentar, pode propor um assunto para a gente debater, né, que esse programa aqui é um programa democrático. Aliás, a eleição passou, né, e a gente continua na mesma proposição de defender sempre a democracia. Não fizemos aqui uma defesa da democracia na época da eleição, com a mesma hipocrisia com que os candidatos fizeram. O mesmo demagogia. Nós sempre fizemos combate à ditadura e defesa do Estado Democrático de Direito com base em princípios históricos, né? Coisa que já faz muito tempo que eu faço. Eu não faço isso de uma eleição para outra. Eu defendo a democracia desde que a democracia esteja sendo ameaçada. E a gente teve um período aí de regime militar, que muitos temem dizer que não foi ditadura, mas foi uma ditadura braba. E também naquele tempo eu fui contra a ditadura e sempre defendi a democracia. Então defender a democracia para mim não é coisa de esquerda, não é coisa de direita, até porque a democracia está acima da esquerda e está acima da direita. A democracia é o único regime que está acima da direita, acima da esquerda, e que se constrói exatamente com o aproveitamento das propostas mais factíveis, propostas mais lícitas, honestas e produtivas, tanto da esquerda quanto da direita. A democracia você constrói com, né, o aproveitamento das boas ideias, daquilo que representa a defesa da pátria, da soberania e, sobretudo e principalmente, da cidadania. Então, eu sempre digo que o governo você vai construir quando você tiver a competência, capacidade de unir o interesse das duas principais correntes filosóficas de esquerda e de direita para a construção de um projeto de Estado, de governo, que represente os interesses da maioria da população. Qual é o princípio?
você vai fazer um governo e isso aí, pelo menos os candidatos, todos eles prometeram isso durante a campanha. No segundo turno, foi a promessa que eu mais vi, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, foi essa de aproveitar, não assumir isso aí. Mas eu vi, por exemplo, o Haddad, o Bolsonaro defendendo o Bolsa Família. Bolsa Família é uma proposta de esquerda. Eu vi o Bolsonaro defendendo a estabilidade econômica, essa é uma proposta de direita. Então, se você conseguir conciliar os interesses de esquerda e de direita, você constrói um governo forte e constrói uma governabilidade estável. Se você partir para defender propostas de esquerda, um governo totalmente de esquerda, um governo totalmente de direita, simplesmente você não governa. Então não adianta querer mudar isso, porque não muda. O Trump está tentando mudar nos Estados Unidos, mas não consegue. Porque já se criou um establishment, né? Ali, o Obamacare, uma série de proposições indicadas pelos democratas, que são os comunistas lá dos Estados Unidos, que o Trump tem que, e qualquer governo que assumir vai ter que engolir. Então tem essa mística, né, de governo de esquerda, governo de direita e tal, mas na verdade o governo você constrói com princípios democráticos, não adianta você querer fugir disso, tá? Porque não adianta, você não vai fugir. Eu, num editorial de hoje de manhã do B de Paula, no programa Boca do Povo, muito interessante. Muitas coisas eu concordo, algumas coisas não é questão de discordar, é questão de você passar pelo filtro da história. Você vai notar que teve alguns exageros, tal, mas no fundo o que ele quis dizer com o governo de esquerda do Brasil, que em verdade não foi um governo de esquerda, foi um governo que usou a esquerda, né? A bandeira esquerdista, tal, mas na verdade é igual o posto de gasolina, né? Tem a bandeira do Ipiranga, a bandeira da BR, a bandeira da Shell, mas a gasolina é sempre a mesma. A gasolina é sempre a mesma e sempre custando um pouco mais caro. O que se tentou construir no Brasil no período Lula, e o Brasil paga caro por isso, porque o Brasil não é uma republiqueta latino-americana, o Brasil é um grande transatlântico, é uma nação que nós podemos considerar de primeiro mundo, porque é a 8ª economia do mundo. O que o Lula tentou fazer foi criar um caudilismo lulesco. Que o Lula tentou reinventar o bolivarianismo, tentou reinventar a figura do Simão Bolívar, que é que terminou resultando nesse canhestro bolivarianismo venezuelano. Então o que o Lula tentou? O Lula tentou ser o estadista, ser revelado o grande estadista latino-americano. Esse era o sonho, não sei se continua sendo o projeto dele, né? Pode até que ele reflita sobre isso agora, depois da eleição e da derrota do PT e do candidato dele. Pode até entender que foi uma derrota, pode até entender que não foi, né? Eles perdeu a eleição. O que o Lula tentou fazer aqui foi criar o caudilismo do Lula. O Lula o caudilho, né? O Simão Bolívar do século do 3º milênio. Aí ele passou a interferir em todas as questões terceiro-mundistas. Interferiu na África, aqui na América com os países ditos de esquerda, como o Equador,
Venezuela, Argentina, Uruguai, e foi até Honduras. Se meteu lá numa encrenca interna de Honduras, terminou dando exílio a um presidente deposto. Tentou dinheiro daqui aí entra no cerne do editorial do B, dinheiro daqui para repúblicas, né, falidas, quebradas, sustentando a Venezuela, que no clamor da crise do petróleo, sustentando países africanos com construção de pontes, barragens, estradas, empréstimos do BNDES, dinheiro que poderia e deveria ter sido aplicado aqui no Brasil, foi aplicar fora. Por quê? Para garantir aquela imagem do grande líder latino-americano. O mais grave nisso, e que caracteriza mais essa questão do caudilismo, foi exatamente não se afastar do poder. Isso é a marca, né, do caudilismo. Deixa o governo, mas coloca no lugar dele uma pessoa da inteira confiança que ele possa, inclusive, manipular. Como acontece, por exemplo, na Rússia, do Putin. Putin nunca sai do governo lá. No governo, no mandato ele é presidente da República, no outro mandato ele é primeiro-ministro. No mandato em que ele é presidente da República, quem manda é o presidente da República. No mandato em que ele é primeiro-ministro, quem manda é o primeiro-ministro. E isso aí já vai levando aí ad eterno, né? A ditadura dele lá na Rússia, porque na Rússia também, o pessoal não fala, mas a Rússia também é uma ditadura. Uma ditadura tão característica de ditadura, né, tão tirana e cruel quanto a ditadura venezuelana. A diferença é que a Rússia é uma potência, né, em matéria econômica e tal, então o povo suporta. Mas lá é a mesma coisa, lá na Rússia a oposição não tem vez, porque ela é espezinhada pelo governo. Não tem boca para oposição. E pode até concorrer, mas sabe que vai perder. Igual no Paraguai de Stroessner. O pessoal fala, mas o Brasil na época da ditadura tinha eleição. O Paraguai também tinha. Tinha eleição em todos os departamentos, que são os estados. Tinha eleição para presidente da República, tinha eleição para prefeito, tinha eleição para tudo. Aqui no Brasil tinha eleição para prefeito, deputado, senador, vereador e só. Não tinha eleição para prefeito das capitais, não tinha eleição para governador do estado, não tinha eleição para presidente da República. Em matéria de restrição ao voto, a ditadura brasileira foi bem pior que a ditadura paraguaia. Bem, mas eu falava do caudilismo, né, que tentou se estabelecer. A marca do caudilismo é exatamente essa: o cara deixa o poder, mas continua mandando. Foi o que aconteceu com o Lula, deixou o poder e continuou mandando no país e mandando no partido e mandando no país. Estou falando aqui, se alguém tiver alguma coisa contrária que explique melhor, pode explicar, que eu quero ouvir. Eu quero aprender. Aí indicou a Dilma. Dilma, que nunca tinha exercido cargo nenhum, nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido deputada, tinha sido ministra de Minas e Energia, uma coisa que não tem nada a ver com a formação dela. Depois puseram na Casa Civil aí, atribuíram a ela o programa Minha Casa Minha Vida, coisa que não tinha nada a ver com Minha Casa Minha Vida, né? O que o Taguchi quer? O povo brasileiro não sabe usufruir da democracia. O Brasil está uma baderna. Os esquerdistas só fizeram bagunça no país. Tem que colocar ordem no Brasil. Marcos Taguchi.
Eu concordo com você, Marcos Taguchi. Agora não tem essa desordem toda não, tá? Não tem essa bagunça toda que você está falando aí não. O Brasil tem, a economia está indo relativamente bem. Nós não temos aqui crise econômica nenhuma. A inflação está controlada. Você está podendo trocar de carro todo ano. Eu vejo as ruas super lotadas de automóveis novos e muitos automóveis, inclusive importados. Os que mais reclamam da situação econômica do Brasil estão andando de carro importado. Eu vi na campanha, o que tinha de adesivo em carro importado, carro de luxo, não está escrito. Isso aí você não tem na crise, companheiro. Eu não estou vendo, nem estou vendo as pessoas reclamar problema de fome, né? Estou com fome e tal. Tem desemprego, mas tem o emprego informal, que é muito, está aumentando o emprego informal. Então, quer dizer, há um controle da crise. Há um controle, inclusive, da corrupção, porque as operações estão em pleno vigor. Não é defender Temer. Eu acho que tudo isso deveu-se, primeiro, à força que o Brasil tem, o tamanho que o Brasil é, e ao Meirelles. Porque o Meirelles é que garantiu estabilidade econômica no governo do Lula. E eu sempre digo, se a Dilma não tivesse tirado o Meirelles, tivesse permanecido o Meirelles, ou a política do Meirelles, o Brasil não tinha ido à bancarrota que foi no governo da Dilma, principalmente no final do primeiro governo. Tá? Quem está aí? Osman Castro. Osman sumiu. Veio o segundo turno, Osman sumiu. O que qualquer nação tem que ter é estabilidade política. Concordo. Aí, qualquer governo que assumir poderá manter o status da nação sempre em alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, não se sabe quem foi o melhor governo, se foi o dos democratas ou republicano. Mas a democracia liberal, por lá, fez com que o desenvolvimento ficasse por conta da iniciativa privada e o governo, o árbitro, para evitar abuso. Concordo com você, Osmar, dá uma enorme discussão isso aí, tá? Que a estabilidade, só existe estabilidade política se houver estabilidade econômico-financeira. O governo cai quando fracassa, quando a política econômica dele fracassa. Se ele conseguir manter uma política econômica estável, ele sobrevive, né? Vai levando. Inclusive a ditadura aqui no Brasil caiu porque fracassou na política econômica. Se tivesse, né, sido bem sucedido na política econômica, teria ficado muito mais tempo ainda. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Por que não tem instabilidade política? Porque não tem instabilidade econômica. É uma nação forte, é uma nação que respeita minimamente os preceitos da democracia, é uma nação que não se divide entre esquerda radical, porque nem isso tem lá, outra esquerda, e não abre espaço suficiente para a ação da ultradireita, do fascismo, da Ku Klux Klan. Não abre. Lá tem os limites. A democracia lá é uma democracia consolidada, tem limites. Você não pode querer comparar a democracia brasileira com a democracia, qualquer outra democracia ocidental, não tem como comparar. Nossa democracia não tem 50 anos, companheiro. A gente vive de crise desde a descoberta do país. A gente não teve aí momentos de bom. Agora, o único momento que a gente está tendo hoje de consolidar o processo democrático é este, que foi depois que caiu o regime militar. E mesmo assim você vê que é uma coisa altamente perturbada. Há uma corrente muito forte de inimigos da democracia, pessoas que não querem a democracia de jeito nenhum, fazem questão de implicar com a democracia, e mesmo assim o Brasil está vencendo tudo isso. Joel Moreira.
O povo só votou no Bolsonaro por ódio pelo PT. É lamentável. Não foi bem isso, Joel. Não foi só ódio pelo PT que fez o povo votar no Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro não foi unanimidade nacional. O Bolsonaro teve um percentual de votos. Aliás, eu achava que ele ia ter mais. Eu achava que ele ia chegar aos 70%, quase 80%, porque era uma onda verde nesse país que não tinha tamanho. Não foi por causa do PT, simplesmente por causa do PT. O PT foi o instrumento, né, que viabilizou o discurso contra o discurso de oposição, o discurso a favor do Bolsonaro. Osmar de novo. Acho interessante que a grande imprensa brasileira coloca, por exemplo, o João Figueiredo por ditador no Brasil e o Fidel Castro presidente em Cuba. Não, Osmar. A grande imprensa brasileira não. A grande imprensa brasileira sempre colocou o João Figueiredo como presidente da República. E sempre colocou o Fidel Castro como ditador. E também como presidente da República, até porque ele era ditador e era presidente da República. O João Figueiredo era ditador e era presidente da República, mas só que você não podia, na época, a grande imprensa e nem a pequena imprensa, podia dizer que ele era ditador. Não podia dizer, depois que acabou a ditadura, aí o Geisel virou ditador, o Médici virou ditador, Castelo Branco virou ditador, Figueiredo virou ditador, e todo mundo virou ditador. Mas na ditadura, a grande imprensa acovardada não qualificava estes dirigentes como ditadores. Era uma imprensa espezinhada, uma imprensa amordaçada, era uma imprensa censurada, e mesmo assim uma imprensa cabeça baixa, uma imprensa que respeitava, né? Tinha medo do coturno, tinha medo da baioneta. E quem que não tem? Mas a imprensa muito mais, porque a imprensa havia dado apoio inconteste à investidura dos militares ao poder. Eu me lembro do estado de São Paulo, era lastimável você lê receita de bolo na capa do estado de São Paulo, você lê poesia de Camões, né, os Lusíadas de Camões em série na capa do estado de São Paulo, porque é censurado. Então não chamava por causa disso. Uns por subserviência ao regime, e todos eles com medo do regime. Então era E na época, o Fidel Castro era ditador. Sim, a grande imprensa chamava ele de ditador mesmo. Alguns órgãos chamaram de presidente, mas nunca deixavam chamar de ditador. Os seus editoriais eram sempre muito ácidos com relação ao regime cubano. Mas eu falava aqui, por exemplo, do caudilismo, né? O caudilismo, o que levou, por exemplo, à construção de um porto marítimo. O Lula construiu, e a Dilma, acho que foi a Dilma, Lula, o PT construiu um porto lá em Havana, gastou 800 milhões de dólares, dinheiro do BNDES, dinheiro que não vai ver nunca mais. Um porto que não serve para nada no Brasil. Nada, absolutamente nada. Porque você, quando você constrói alguma coisa que vai servir para o seu país, é plenamente justificável. Mas construir um porto que vai servir futuramente para os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos reatarem as relações com Cuba e tal, aquele porto vai se preparar, para nós não serve para nada. Por quê? Nossa mercadoria sai daqui e vai para os Estados Unidos, vai direto. Põe no navio, vai direto. Não precisa parar em Cuba. Não precisa parar lá. Então não vai servir para nada.
mais médicos. Precisava o Brasil importar esses milhares de médicos recém-formados lá de Cuba para vir para o Brasil? Não precisava. Não havia e não há a menor necessidade de ter trazido esse pessoal. Se ainda trouxesse especialistas, havia uma justificativa. Porque o Brasil, não falta médico no Brasil. O que falta são especialistas. Especialistas que não vão para o interior. Você não vai colocar um especialista lá em Rio Negro. Não que Rio Negro não mereça. Mas você não vai criar um centro de especialidades médicas em Corguinho. Não que Corguinho não mereça, é claro que merece. Mas não tem público suficiente. É preferível você mandar o paciente de Corguinho para Campo Grande. Você criar, como o governador Reinaldo Azambuja propõe, a regionalização da saúde, criar 9 regiões, 7, 8, 9 regiões, e polarizar o atendimento naquelas cidades maiores, com um corpo clínico altamente especializado. Porque o que falta no Brasil não são médicos, médicos têm sobrando. O que faltam são especialistas. Você vai no Centro de Especialidade Médica de Campo Grande, já foi dado aqui que um cliente que passou 7 anos esperando para ser consultado. Aí vai traz médico clínico geral. Aí coloca em Rio Negro tem 4 médicos, né, daqui normal e tal. Aí coloca mais 4 médicos lá. Para quê? Para mandar paciente para Campo Grande. De 4 médicos mandava 10 pacientes. 8 médicos mandam 20 pacientes. Chega em Campo Grande, não tem como atender. Primeiro faltam leitos, né, nos hospitais. E por que falta leito no hospital? Porque falta especialista. Porque se tem especialista suficiente para atender, também não vai faltar leito, porque atende rápido. Qual é o problema? Vai lá, atende, já desocupa aquele leito. Não. Aqui tem paciente que vai para o hospital, fica lá esperando o médico lá 3, 4, 5 meses esperando, né, o atendimento. Vai lá o médico 10 minutos, volta, sai para atender outro, porque não tem especialista. Aí inventaram o tal de mais médicos para criar uma polêmica, né, coisa de comunista, que o país está sustentando o governo do Fidel Castro, e não é mentira não, que esses médicos que vêm são praticamente mão de obra escrava do governo cubano. Praticamente mão de obra escrava, ganha uma miséria, recebe uma miséria, ganha até relativamente bem. Se o governo, e a Dilma chegou a pensar nisso, chegou a prometer como candidata que ia criar mais especialidade e tal, e terminou não criando. Se o governo tiver uma equipe sustentável de especialistas, o Brasil não tem problema de saúde, porque o problema de saúde do Brasil não é falta de leito nos hospitais, não é falta de equipamento, né, para fazer exame e tal, porque se não tem no hospital, tem o que pode ser conveniado. O problema é especialista. A gente não tem especialista. O senhor quer fazer um exame, que é um médico psiquiatra, por exemplo, aqui no Brasil, você tem que ir. Mesmo no plano de saúde, mesmo no convênio, é difícil você encontrar uma vaga, um horário, uma agenda, uma consulta com especialista em determinadas áreas aqui. Difícil. Até porque aquele que se especializou, que gastou para se especializar, que criou uma grande freguesia, dada a sua competência e seu preparo,
esse não atende nem plano, nem convênio, só atende no cash. Então o que o Brasil tem que ter é especialidades médicas que não tem. Então eu estou aqui me baseando no comentário do B para fazer essas colocações, porque eu julgo da maior importância. O editorial tem tudo a ver. É claro que não tem aquele tirando o ranço, né, ideológico e tal. Mas o que o Lula tentou fazer, não sei se vai continuar tentando, porque uma hora ele vai sair da cadeia, vai ficar a vida toda na cadeia. É se transformar no Simão Bolívar do terceiro milênio. Essa foi a tentativa dele. E foi o grande erro. Porque até hoje o PT continua se concentrando na imagem do Lula. O PT sobreviveu a esta eleição em função do Lula. Quando conseguiu unir todo o Nordeste a partir da Bahia, conseguiu concentrar todo o eleitorado ali e manter, né, a maior bancada na Câmara dos Deputados, uma significativa bancada no Congresso Nacional, e dividir o poder nos estados. Porque, agora, enquanto o PT não conseguir desmamar, né, conseguir a desmama da figura do Lula, desembarcar da figura do Lula, vai ficar nisso aí. Um partido amado, mais odiado do que amado. Um partido que tinha tudo para ser o grande conduto da Revolução Brasileira, virou isso aí, ó. Virou um MDBzão, um PSDzão, virou e está perdendo, inclusive, a sua hegemonia na esquerda, porque a esquerda coloca primeiro os princípios filosóficos, né, de esquerda, e depois os princípios que estão acima de ideologias, que é o princípio da moralidade, da ética e da moralidade. E o PT era forte quando defendia a ética e a moralidade. Quando começou a subverter os princípios éticos e morais com ações de governo ilícitas, o PT perdeu as suas características. O PT perdeu as suas formulações, as suas atrações do ponto de vista político, e virou um partido como outro qualquer. Pode ser até um partido grande, um partido forte, como é o PSDB, como é o MDB, mas um partido que virou um partido burocrático, perdendo a sua militância, o que era mais importante do partido. Eu tenho acompanhado aqui nas redes sociais muitos MDBistas, muitos petistas radicais, né, que eram radicais, hoje radicalmente contra o PT. Eu vou citar apenas o nome de um ex-petista. Vou pedir licença para ele, até porque não esconde isso, está na rede social. Manuel Camargo Ferreira Bronze. Quem lembra do Manuel Bronze? Manuel Bronze foi candidato a deputado federal, foi candidato a governador do PT. E hoje é um dos maiores inimigos do PT. Vou citar mais um nome, Antônio Carlos de Oliveira. Foi o fundador do PT em Mato Grosso do Sul. Um dos fundadores do PT no Brasil e fundador do PT em Mato Grosso do Sul.
Foi o primeiro candidato a governador do PT em Mato Grosso do Sul. Hoje o Antônio Carlos Negrão, que está lá em Brasília, é inimigo número 1 do PT e do Lula. Por quê? Porque, como toda militância sincera, sofreu uma enorme decepção com a ação dos dirigentes do PT. Estou certo ou estou errado? Bom, no próximo bloco, só avisando o pessoal que está assistindo o programa pelo Facebook, que ao compartilhar o programa, compartilha em público, concorre a este notebook. Vai ser sorteado no dia 5 de novembro, lá no programa Boca do Povo. Então você compartilhando o live, né, ao vivo aqui do programa Sérgio Cruz e do programa Boca do Povo, das 7 às 8 na difusora Pantanal, você concorre a esse notebook. Pode compartilhar durante todo o programa, tá? Ao compartilhar, logo em seguida você vai receber um número. Você não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, você vai receber um número e com esse número você vai concorrer ao notebook, certo? Bom, depois a entrevista de hoje é com o presidente do Simpol, depois do tempo em Brasília e em Mato Grosso do Sul. Se prepare bem. GR Informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais e a língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, a gente vai direto à entrevista do dia, entrevista do programa Boca do Povo concedida na manhã de hoje. O entrevistado é o Dr. Giancarlo, presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis. Nós temos uma entrevista interessantíssima, porque ele é nosso parceiro, é nosso amigo, é uma pessoa que a gente gosta muito do trabalho que ele faz. É o presidente do Simpol, o Giancarlo Miranda. Bom dia, Giancarlo. Bom dia, Bede Paula, Sérgio Cruz, ouvintes da Difusora Pantanal. É um prazer estar aqui debatendo, conversando contigo e esclarecendo algumas coisas referentes à Polícia Civil. Pois é, Gian, nós estamos ao vivo pela viamorena.com e eu quero
agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa. E você esses dias denunciou que tem carro da Polícia Civil sendo usado como... Tem viatura da Polícia Civil sendo usado como se fosse carro particular. Exato, Beno. O que nós fizemos? O sindicato, ele reivindica, luta por salário, condições de trabalho, e nós também recebemos denúncias, né, reclamações. Certo. E ultimamente nós tivemos algumas denúncias com relação às chefias da Polícia Civil, ou seja, quais são as chefias? Delegados titulares, assessores dos diretores de departamento, diretores de departamento da Polícia Civil, utilizando de viaturas descaracterizadas para uso particular, principalmente no que se refere à campanha política, porque a denúncia que nós fizemos tinha uma viatura com adesivo de determinado candidato político. Fotografado, isso fotografado, né? É isso que saiu na matéria. Então, o que nós queremos, enquanto o policial civil, no dia a dia, no combate à criminalidade, por muitas vezes ele não tem viatura para fazer uma investigação, para sair nas ruas, ou mesmo essa viatura que ele utiliza já é uma viatura antiquada, não adequada para o trabalho policial, nós temos as chefias utilizando de viaturas mais novas, porque não tem o serviço policial, é o desvio de função na Polícia Civil. Uma denúncia bem simples nesse sentido. Ô Jean, olha a força da sua denúncia. Depois da sua denúncia, nós recebemos aqui várias outras denúncias de pessoas que, alguns absurdos, como o fato de pegarem 3 motos, não é? De uso exclusivo em serviço, começaram a usar como veículo particular. Teve uma que não se contentou, a moto virou tão particular dela, que ela saiu de férias e levou a moto para casa para ninguém usar. Quer dizer, é um absurdo, porque esses veículos acabam sendo abastecidos na conta ou do Estado ou da Prefeitura, não é verdade? E a pessoa usando aquilo como se fosse um bem particular dela. Parabéns pela denúncia. O que nós queremos é que, na verdade, os bens públicos, os serviços públicos seja bem utilizado, né? Que nós tenhamos uma Polícia Civil mais eficiente, com estrutura para trabalhar, com viaturas para os policiais civis investigarem, saírem nas ruas, porque esses realmente combatem a criminalidade. Já as chefias, elas têm que coordenar todo esse trabalho, fazer a direção dos trabalhos. E todo esse pessoal tem carro? A maioria da chefia tem. Então o que nós queremos? Que se adeque. Não queremos uma inversão de valores, né, que está ocorrendo. Eu mesmo fui intimado a comparecer na corregedoria na próxima segunda-feira para prestar esses esclarecimentos dessa denúncia. Então, poxa, vocês querem coagir o sindicato? A liberdade de expressão não pode ser dessa forma. O que a chefia tinha que fazer? Pegar, expedir uma portaria, normatizar o uso dos veículos oficiais e pronto, resolveria o problema. Agora, cercear o direito de manifestar, que está totalmente equivocado. Então nós temos que ter uma Polícia Civil mais eficiente, em que as pessoas possam reivindicar, possam reclamar, externar seus direitos, e o sindicato está na sua função. Porque nós não podemos admitir que viaturas que vieram, inclusive de um convênio que nós temos com o Senasp, em vez de ir para as delegacias, fiquem no pátio da Delegacia Geral com uso particular de diretores da Polícia Civil. Isso nós não podemos admitir. Porque qual que a sociedade clama hoje? Por segurança. Nós tivemos o Bolsonaro eleito. Qual que é o principal tema? Segurança pública. Então nós temos que dar segurança para o povo, dando aparelhamento, estrutura para os policiais civis que estão no fronte. Se eles não têm essa estrutura, como que vamos cobrar segurança? Sérgio Cruz. Pois é, a questão não só da segurança, mas a questão moral também, né, o presidente? Considerando que é ilícito, né, o uso indevido das viaturas. Concorda? Claro, claro. A questão, né, nós temos que ter a gente fala o famoso LIMP, que está na Constituição Federal, né? A legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Que entra nessa situação da utilização do bem público. Se nós temos um veículo oficial, ele tem que ser utilizado por aquele policial que está na investigação, não de forma alguma para as chefias que não têm esse uso habitual, né, nem sequer saem para investigar. Então, essa questão da moralidade é o principal tema. Duas vezes crime, né? O crime de se utilizar o veículo fora da sua finalidade e depois usar o veículo como comitê eleitoral também. Me parece que tem até adesivo de candidato. Isso, foi um crime eleitoral que nós presenciamos.
Mas, enfim, nós não fizemos isso com conotação política, tanto é que nós nem divulgamos o candidato que estava ali no adesivo, mas mostramos que algo tem que mudar. Nós temos que tocar na ferida, né? O policial civil precisa de valorização e precisa de estrutura. Enquanto o policial que está nas ruas anda com um Logan sem ar, um Logan de 2008, alguns estão com umas viaturas mais novas, mas nem todos. Aí nós temos uma chefia da polícia que está com Uno, Mob, Trailblazer, Peugeot 408, todos 0 km praticamente. Então nós temos que, vamos aparelhar a ponta, porque é aquele policial lá que dá resultado. Exatamente. É aquele que vai combater o crime. Então é dessa forma que se faz gestão pública, uma gestão pública de competência. Ô Jean, você, no passado, principalmente o Simpol, brigou bastante pelos benefícios em relação à Polícia Civil, e as conversações quase não andaram, ou se andaram muito pouco. Nós estamos aí diante de uma reeleição para mais 4 anos, e qual vai ser o posicionamento do Simpol nesse relacionamento com o governo? Olha, B, nós fizemos até uma nota parabenizando o governo do estado pela reeleição. A nossa luta nunca foi política, mas sim em defesa dos policiais civis. Tivemos vários embates, acampamos em frente à governadoria, paralisamos para vários protestos, mas todos esses protestos foram embasados nas nossas lutas. Algumas reivindicações que o governo do estado disse que ia atender e não atendeu. Então nós temos aí um déficit realmente, seja de pessoal, de estrutura e principalmente salarial, que precisa ser sanado. Continuaremos nessa luta, né? Claro, não queremos fazer protesto, não queremos paralisar o serviço. Buscaremos a todo momento, como buscamos, a negociação, a conversa política. Então acreditamos que daqui para frente, se o governo nos atender, nós tivermos um canal aberto de diálogo, com certeza podemos chegar no entendimento. É isso que todos querem. Os policiais querem trabalhar, defender a sociedade, queremos ter um sindicato que seja combativo, mas ele busca o diálogo, é isso que nós fazemos. Agora, se o governo fechar as portas para o Simpol, fechar as portas para os policiais civis, com certeza haverão vários embates, haverão manifestações. Mas eu acredito, né, que, passadas as eleições, um novo ciclo se inicia, as conversas devem reabrir novamente para o sindicato, e eu acredito que nós temos muito que conquistar. 3 execuções em Campo Grande, preocupantes, inclusive execuções feitas com armas pesadas. A Polícia Civil constituiu agora um grupo de trabalho para ver se consegue chegar aos autores, né? Nós temos também um assassinato de um fazendeiro lá na região de Jardim, Bela Vista, né? Bela Vista. E a gente vê que o Estado parece que está intranquilo em relação a isso. Você acredita que uma força-tarefa como essa consegue chegar ao cerne desses acontecimentos, Jean? Eu acredito que sim, é o que esperamos. Vamos voltar a um passado. Campo Grande, há muito tempo, não tinha execuções de fuzil, começou a virar rotina, isso não pode acontecer. A criminalidade, ela tem que ser barrada. Então, a nossa luta é para que essa criminalidade seja barrada e com policiais fortalecidos. Então, toda essa questão de viaturas, questão de negociação com o governo envolve isso, porque nós temos que combater essas situações. Não pode ser capa de jornal, é uma execução. Né? Nós temos que repelir isso. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul sempre foi eficiente. Não podemos nos combater. Então eu acredito que essa força-tarefa pode resolver, vai dar uma resolução ao trabalho policial, vai mostrar para a sociedade quem foram os autores, por que aconteceram esses crimes, porque esse é o nosso trabalho, é a nossa função. Mas para isso, volto a dizer, precisamos de estrutura, precisamos de valorização, porque o sindicato trabalha nisso, visando dar segurança para a sociedade. É isso que nós queremos, por isso que precisamos do apoio de todos. Giancarlo Miranda, presidente do Simpol. Sucesso para você, Jean. Sucesso para o Simpol. E volte sempre. Você é sempre uma presença marcante no nosso programa. Obrigado, B. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Ouvintes da Difusora FM, aos policiais civis que estão nos ouvindo.
É importante sempre ter posicionamento, e o Simpol sempre teve posicionamento, um posicionamento do lado da sociedade, do policial civil, e acreditamos que se nós tivermos um policial valorizado, com certeza essas manchetes de jornal de execução, da insegurança, da criminalidade deixarão de existir. Muito obrigado, um grande abraço.